Muito bom dia, sejam bem acolhidos todos nesse café da manhã da DCE de novembro. Hoje estamos recebendo Thomas, e hoje, dia 17, uma quinta-feira, 17 de novembro de 2022, já caminhando para o final do ano, com muitas conquistas, coisas muito boas. Tivemos a oportunidade de estarmos reunidos em Roma, não foi, Padre Valdeir? Um encontro com o Papa, foi uma oportunidade maravilhosa de reunirmos todos que congregam a Uniapar, da qual a DCE é associada. Então, vamos iniciar o nosso café da manhã. Obrigada a vocês que aceitaram este convite, e vamos iniciar o café da manhã com uma reflexão do Padre Valdeir. Por favor, Padre Valdeir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Do Evangelho de São Lucas. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. E disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que fostes visitado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, uma palavra que não é fácil, é uma palavra difícil, e porque não é uma palavra dividida só a cidade de Jerusalém, né? Quando Deus olha para nós, o que ele diz? Aí, será que ele vai dizer isso daqui também? É uma pergunta que a gente precisa fazer, né? Mas, a partir do momento que a gente reconhece esse Jesus, que traz realmente a paz, e que ele é a própria paz, né, que foi rejeitada por Jerusalém, e saber reconhecê-lo, né, no nosso meio, no nosso dia a dia, né, nas nossas atitudes, na nossa postura diante das pessoas, né, nós nos tornamos também paz para os outros, né? Porque a paz, ou seja, nos traz a esperança de tempos novos, de vida nova. E é justamente isso que as pessoas esperam, né? Nós não precisamos ficar falando muito. Hoje em dia, falar o nome de Jesus Cristo, as pessoas já colocam uma barreira, né? Se a gente pega uma cruz na mão, aí é que as pessoas fogem mesmo, né? Mas quando a gente, através das nossas atitudes, no olhar, no sorriso, no abraçar as pessoas, no cumprimentar, quando nós conseguimos transmitir pela nossa própria vida aquilo que é Jesus, isso não tem como contestar. Isso não tem como as pessoas fugirem disso. Então, acho que o mundo de hoje carece muito dessas nossas atitudes, né? Como realmente atitudes de Jesus, num mundo tão secularizado, tão difícil, e quase que dizendo o mundo quase que meio pagão, né? Então, eu convido todos diante desta leitura, né, a sermos realmente testemunhas da esperança, testemunhas da paz, testemunhas do amor. Fazer a oração do diligente cristão de empresa. Senhor onipotente e Pai bondoso, que criastes todas as coisas temporais para servir e deleitar o homem no caminho para o seu destino final, e que nos chamaste a colaborar contigo na tua criação e na tua providência, ao marcarmos com a vocação de dirigente cristão de empresa. Infunde-nos um fiel espírito de justiça e um ardente desejo de caridade, a fim de que, no nosso esforço para descobrir, para transformar e para distribuir os bens materiais, busquemos sempre a promoção integral dos nossos irmãos, os homens.
e para que, servindo-os a eles, por ti e em ti, com nossas atividades, ascendamos todos juntos pela escala dos bens materiais até a posse dos eternos bens. É o que te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Obrigada, Padre Valdeir, por essa mensagem de esperança e paz, e que assim seja possível. Agradeço aí. Nós temos, você pode ver, Thomas, aí gente do Brasil todo, muitas vezes também de fora do país, nos acompanhando, e agradecemos a Promaflex, que é a patrocinadora deste evento. A Promaflex é a empresa de um dos nossos associados, Marcos Velletri, da família Velletri. Então, obrigada aí a toda a equipe da Promaflex. Bom, vamos para cumprir aqui o nosso horário, para a gente ter a possibilidade de atender, né, a agenda. Agradecer mais uma vez o Thomas, que vai nos falar sobre esse tema, que é muito dentro aí dessa proposta de esperança e paz, né, que é um capitalismo consciente, né, e a liderança em tempos de incerteza. A incerteza a gente só supera com esperança, né, Thomas? Se não for através da esperança, a gente vai ficar parado na incerteza, né, sem encontrar as saídas. E aqui nós temos essa possibilidade de escutar o Thomas, e como vocês já sabem, não é a minha praia ficar lendo currículo, porque currículo você pergunta aí no Google, né? E a pessoa estando aqui é o currículo ao vivo. Então, Thomas, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Peço que você faça aí uma breve apresentação da sua pessoa e depois uma apresentação sobre como é que essas lideranças podem trabalhar dentro de um capitalismo consciente, né? Nesses tempos tão complexos de polarização e de incerteza. Obrigada, Thomas. Fique à vontade. Obrigado pelo convite, obrigado ao Padre Valdeir por abrir com umas palavras tão bonitas, né? Depois eu quero até anotar algumas coisas aqui, a gente sempre aprende quando a gente está escutando de coração. Eu gosto de me apresentar como pai da Gabriela, marido da Ana Maria e entusiasta do capitalismo consciente. Isso aqui é de hoje para frente, né? O resto é quase que um obituário, o que a gente já fez, né? Tudo que já está feito. Também acho que é importante resumir, né? Eu sou ex-produtor rural, engenheiro, trabalhei 10 anos no mundo corporativo, fiz um MBA executivo em finanças, fui trabalhar em 20 países diferentes do mundo durante os próximos 10 anos, aí cansei, nasceu minha filha, eu falei, vamos voltar para a família, né? Acho que a família é o espaço onde você tem a sua sustentação, um espaço muito importante para o desenvolvimento. A gente estava sozinho fora, vamos voltar onde a família está, para pelo menos estar no convívio da família. Voltamos para o Brasil, e aí eu comecei a empreender. Eu trago essa história rápida, porque nesse espaço de vida, de viver o mundo corporativo, viver o mundo de consultoria, de vários lugares do mundo, e voltar para casa, né, para o Brasil, uma coisa que é muito forte o empreendimento, né? Você empreender é uma forma de você reconhecer, e aí acho que o empreendimento é uma das maiores criações da humanidade. É a melhor forma de se colaborar hoje, né? De uma forma trazer paz, bem-estar. Então, quando a gente entende o poder do empreendimento, né? A gente descobre nosso talento, o que a gente pode trazer de valor para a sociedade. A partir desse talento, a gente se junta com outros talentos, outras pessoas que têm a mesma direção, a gente começa a transformar essa sociedade para melhor distribuir, né? E essas aqui não são minhas palavras, a gente escutou isso de manhã, antes de começar, do Padre Valdeir, né? Dessa colaboração, descobrir, transformar e distribuir. Então, quando eu comecei a empreender, eu dizia que eu era um capitalista consciente inconsciente. Olha que interessante, porque algumas vezes a gente brigava entre os sócios por causa de algumas decisões de como transformar e como distribuir, né? E eu não entendia por que eu queria dividir, avançar de uma forma e os meus sócios de outra. E quando eu reconheci,
o que é o capitalismo consciente, eu falei, nossa, e a cada dia que eu volto para as minhas empresas, meus primeiros empreendimentos, eu comecei a perceber outros sinais dos erros gerenciais que eu cometia, né? E como esses erros efetivamente causaram impacto negativo no meu negócio e como os acertos levaram o nosso negócio a um impacto muito melhor, trazendo muito mais paz e bem-estar para o mundo ao nosso redor. E a grande intenção dessa filosofia do capitalismo consciente é formatar, dar uma estrutura para a natureza, para o nossa expressão natural de ser. O ser humano não nasceu para fazer o mal, o ser humano nasceu para fazer o bem. E quanto mais a gente entende esse modelo, mais fácil é a gente ficar nesse caminho empresarial de causar um impacto, deixar uma trilha positiva. A gente fala muito a pegada de carbono, a pegada disso, a pegada daquilo. Entendendo isso, a gente tem uma chance maravilhosa de deixar uma pegada que não é o quanto a gente acumula, mas é o quanto a gente transforma. E transformar é transformar a vida do outro. Mostrar que o outro consegue ajudar o outro a descobrir aquele talento para ele conseguir também transformar a vida dele e o entorno dele para melhor distribuir. Então, assim, parece até coincidência que a gente combinou que o padre ia falar agora de manhã, abrir essa conversa, mas não, isso aqui é tudo nada de... O único combinado é o nosso horário de conversa. Então, eu fico muito feliz de começar o dia com essa provocação. A gente costuma falar, né, que o desenvolvimento desse líder nesse mundo da incerteza, né, o líder tem que conhecer primeiro os seus talentos, que é a inteligência analítica. Segundo, ele tem que entender a sua inteligência emocional. Quais são os seus comportamentos? Terceiro, trabalhar na inteligência sistêmica, entender que isso é um sistema. A gente não está isolado do resto. Como na natureza, você puxa uma raiz, vem um monte de coisa junto, né? E no mundo dos negócios também, na humanidade, nas relações humanas, está tudo conectado, né? O cliente com o fornecedor, com o colaborador, com a família, com a comunidade do entorno, é tudo junto. E aí, eu acho que a gente começou o dia com a provocação ou com o despertar da inteligência espiritual. Por que a gente está aqui fazendo o que faz, né? Então, eu acho que quando a gente fala de capitalismo consciente, tudo começa do líder, dessa perspectiva, e do líder ter clareza do caminho dele, da jornada dele. Eu não sei se eu dou uma paradinha para fazer alguma pergunta, alguma interjeição de vocês, Gigi, Padre Valdeir, ou se a gente pode continuar. Não, podemos continuar, Thomas, só dizer que essa fala do Padre Valdeir, essa é a oração do dirigente cristão de empresa, é a nossa oração, né? Então, ela é inspiradora realmente, né? Da importância dessa pegada que a gente deixa, né? Que não é para a gente, é sempre para o outro. Então, o caminho está aberto aí, está muito bom, Thomas. Vamos em frente. Se a gente tiver alguma pergunta, alguma coisa, vocês, por favor, podem colocar pelo chat ou enviar pelo WhatsApp da DCE. Muito Perfeito. Bom, Thomas. Vamos em frente. Bom, eu vou rapidamente falar agora dos 4 princípios do que a gente fala que determina, o que caracteriza, né, essa metodologia, essa filosofia de capitalismo mais consciente. Primeiro é o líder, né? O entendimento que o líder tem um papel fundamental nessa transformação. Essa transformação não acontece na organização se o líder não está no processo de transformação, no processo de desenvolvimento pessoal, né? De reconhecer essas 4 dimensões de inteligência e também entender o seu propósito pessoal. Qual é o legado, qual é a transformação que ele quer deixar no mundo, tá certo? Aí a gente fala, bom, uma vez que o indivíduo saiba o que quer, ou o que é importante para ele, às vezes a gente não tem clareza do propósito, a gente tem clareza dos valores, o que é importante nesse meu caminho, nesse processo de empreender. É importante que, quando a gente empreende, tem uma ideiazinha lá atrás, a gente só empreende porque a gente acredita que pode fazer alguma coisa melhor. Não que a gente vai fazer alguma coisa maior.
mas melhor. Olha a diferença, maior é fácil. Eu defino um número e alcanço esse número. Eu posso ser que eu sou o maior de muita gente aqui no Brasil, porque eu tenho 1,88 m. Mas para dizer que eu sou melhor, é o outro que diz, é o outro que percebe, que reconhece. Então, propósito é essa expressão dessa intenção do indivíduo, do empresário, do empreendedor, de buscar acreditar que pode fazer alguma coisa melhor. De trás dessa crença, a gente fala que está o propósito da organização. E o propósito precisa ser atualizado com o tempo, tá certo? Porque o ambiente socioeconômico muda e a gente precisa ter essas palavras de uma forma bem claras para que as pessoas que nos acompanham entendam a nossa intenção. Então, o que acontece? Essa ideia do propósito, por que a empresa existe. Quanto mais clara ela tiver, mais as pessoas entendem por que a gente faz o que faz. Tá certo? Então, estamos aí no segundo princípio. Liderança de cuidar, propósito evolutivo. O terceiro princípio é interdependência dos grupos de interesse, dos stakeholders, que nem fala inglês, das partes afetadas pelo nosso negócio. O que significa isso? Nenhum negócio fica de pé sem cliente, sem fornecedor, sem funcionário, sem comunidade do entorno, sem meio ambiente. Então, todos estes são partes afetadas pelo nosso negócio. E quanto mais a gente conseguir entender essa relação, fortalecer essa relação, mais forte vai ser o negócio. Quanto mais as partes interessadas percebem o valor que a gente gera, mais elas vão nos acompanhar nessa jornada, nesse nosso propósito. Tá certo? A gente brinca que no século passado era muito comum a gente oferecer um salário e ganhar horas de disponibilidade de um colaborador. E a pessoa não sabia nada, então você tinha que comandar e controlar. Hoje é muito diferente. Se você tentar comandar e controlar alguém, a pessoa vai embora. Ninguém quer ser comandado, ninguém quer ser controlado. A gente quer ser inspirado por um líder que mostra um caminho. E a gente quer continuar aprendendo durante esse caminho. Nenhum líder atrai a gente simplesmente porque vai te comandar e te controlar. Então, o que a gente percebe? A relação entre a organização e os colaboradores deixa de ser de comando e controle e começa a ser de uma outra troca de valor. Porque um colaborador vai trabalhar numa empresa porque olha o potencial de crescimento, de desenvolvimento. E o empregador olha para o colaborador com um talento a ser desenvolvido, uma pessoa que tenha vontade de crescer, uma pessoa que tenha interesse em crescer junto com a empresa. Então, os dois lados começam a perceber diferentes valores nesta relação de troca. Então, a relação não é mais uma troca de tempo por dinheiro, mas é uma relação de troca em vários níveis. Porque eu não conheço nenhum funcionário, nenhuma pessoa desempregada que vai procurar emprego numa empresa que está fazendo downsizing. O que é downsizing? Demitiu lá 10%. Né? Ninguém vai procurar trabalho numa empresa que demitiu 10%. Por quê? Com certeza eles cortaram treinamento, investimento em treinamento, não tem oportunidade de ser promovido, porque estão cortando gente. Então, mas é o lugar mais fácil de você arrumar um emprego, né? Mas ninguém quer trabalhar num lugar onde o espírito, a alma, o ambiente é ruim. É um ambiente de medo. Então, da mesma forma que nenhuma empresa quer contratar um colaborador que está desanimado, que não tem perspectiva, que não sabe o que quer. Então, é uma relação de troca positiva. E isso, quando a gente fala de interdependência, a gente deixa de ter essa relação. Vou vender isso para o meu cliente porque eu sou o único que vende água aqui. O cliente já não quer só comprar água. Sua garrafa de plástico é reciclado, não é reciclado, é de vidro, essa garrafa tem alguma contrapartida, vai fazer um impacto em outra área, em alguma outra comunidade. Então, as pessoas estão querendo saber muito mais do valor que aquela troca gera do que apenas uma troca de utilidade. Senão você vira commodity, senão você vira alguma coisa, você vende alguma coisa que o único valor dele é o menor preço do mercado. Tá certo? E aí volta para trás que a gente não tem propósito. Qual a nossa intenção? Por que a gente faz o que faz? A gente não reconhece que estamos todos fazendo alguma coisa juntos. Então, esse é o terceiro princípio. Falamos de liderança de cuidar. A gente cuida da gente para cuidar dos outros.
E essa é uma filosofia, depois eu falo disso. A gente falou de propósito evolutivo, a gente falou de interdependência dos stakeholders, e agora a gente vai falar de cultura, né? Cultura responsável. A gente é responsável pelos comportamentos que a gente fomenta, que a gente estimula, que a gente prega. O nosso reflexo, o reflexo do líder, os comportamentos do líder são os comportamentos que as pessoas vão seguir, porque elas também querem ser líderes. Então, quando eu olho a Gigi, qual é o comportamento da Gigi? Falo, nossa, eu quero ser que nem ela. O que eu vou fazer? Eu vou copiar os comportamentos dela. É a nossa responsabilidade diante da sociedade dos comportamentos que a gente expressa, fomenta, gera, porque as pessoas vão nos seguir. Então, o que a gente fala quando fala de cultura é quais são os nossos valores? E como é que esses valores se traduzem em comportamentos? Porque as pessoas, às vezes, não sabem traduzir. Ah, o nosso valor é colaboração. Mas como é que é colaboração? Colaboração é assim, quando você vê alguém que... Você acabou o seu trabalho, você vê alguém que ainda não acabou, você vai lá e oferece ajuda. Né? Isso é colaboração. Você olhar para o lado e ver que tem gente que ainda não terminou. Vamos lá ajudar. Então, esse é um tipo de comportamento que demonstra um valor desse coletivo. E a gente sempre tem que pensar que os valores que a gente propõe como organização, eles têm que alavancar, ajudar o propósito, ajudar a nossa intenção como organização a avançar. Tá certo? E aí eu vou fazer um resumo rápido, que quando a gente fala dessa filosofia de capitalismo consciente, a gente não está criando uma metodologia particular, privada nossa. Isso aqui é uma metodologia aberta, a nomenclatura é aberta, e cada um desses nomes, a gente fala propósito evolutivo. Propósito evolutivo está alinhado com empresas de autogestão. O que é isso? Quando todo mundo sabe para onde a gente vai, a gente não precisa de alguém para mandar, para mostrar o caminho. Então, isso significa autogestão. Essa é uma filosofia, ou essa é uma ideia que um autor belga fala no livro Reinventando as Organizações. Então, chama-se autogestão, Frederic Laloux. O segundo princípio, propósito evolutivo, o segundo princípio é interdependência do stakeholder. Essa ideia vem da biomimética, uma ciência que estuda a natureza, que mostra como tudo está conectado e como a natureza traz soluções que, se a gente presta atenção, a gente começa a trabalhar de forma mais integrada, certo? Então, aí está a interdependência dos stakeholders. Terceiro ponto é cultura responsável. Isso vem dos livros de uma empresa aérea que chama Southwest Airlines, onde eles pregam o amor como valor corporativo. O símbolo da ação desta empresa na Bolsa de Valores chama LUV, Love. É tipo uma diminuição da palavra amor. O símbolo nos aviões é um coração. Então, esse é o comportamento. Daí que a gente fala do comportamento responsável. A gente é responsável pelos comportamentos que a gente estimula, que a gente prega, que a gente compartilha e que a gente exemplifica no mundo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? A forma que a gente se comporta em público, porque essa é a forma, essa é a mensagem que a gente está dando. E aí, por fim, o último, que é o primeiro que a gente começou, liderança de cuidar. Por que liderança de cuidar? E essa liderança de cuidar vem da filosofia, vem dos trabalhos que o Simon Sinek faz. Ele tem um livro que ele diz que os líderes comem por último, né? Por que isso? Primeiro a gente alimenta as tropas que vão nos defender e depois, se sobrar, a gente se alimenta. Por que eu vou tirar, não vou cuidar daqueles que cuidam do meu negócio? Quando aqueles que cuidam do meu negócio estão bem cuidados, eles vão cuidar do seu negócio. Eles não vão estar preocupados com outras coisas. Aí eu vou trazer um exemplo para mim que é muito importante, que eu só percebi 5 anos depois que eu vendi minha primeira empresa. A gente teve uma discussão, toda startup tem desafios financeiros. A gente não tem dinheiro para fazer tudo que a gente quer. A gente não tinha dinheiro para contratar plano de saúde para os nossos funcionários. Então, chegou uma hora, a gente tinha 80, 90 funcionários, as pessoas do atendimento eram mulheres, a metade mulheres solteiras, com filhos, e hoje a gente tem dinheiro para contratar plano de saúde. Ótimo, vamos contratar plano de saúde. Somente para os funcionários. Falei, não, para os funcionários e para as famílias. Não, só para os funcionários. A discussão entre 2 grupos de sócios era
só para os funcionários, tem um custo. Funcionário e família tem mais um custo. Mas o que acontece? Depois que eu vendi, depois que eu compartilhei essa história a primeira vez, eu percebi o que aconteceu. Quando você contrata plano de saúde só para a família, ou só para o funcionário, aquela funcionária que tem um filho, ou aquele funcionário que tem uma esposa, vai ficar pensando o seguinte: bom, se eu ficar doente, eu vou no plano de saúde. Se o meu filho ou minha esposa ficar doente, eu vou ficar preocupado porque ela tem que ir no SUS, ele tem que levar no SUS, tá certo? É uma diferença de cuidar. Então, a cabeça daquela pessoa que tem um filho numa escola pública, ou numa escola privada, ou em algum lugar, é assim: se meu filho me machucar, eu preciso levar no SUS. No SUS tem fila, no SUS demora, no SUS tem... Eu consigo atendimento, mas tem uma burocracia, uma forma de atender diferente. Mas se eu me machucar, não. A cabeça dessa pessoa está metade no trabalho, metade na preocupação do filho, que não tem a mesma assistência de saúde que ela. Certo? É um pouco mais caro? É. Mas ou eu tomo a decisão de ter 50%, 100% da cabeça dessa pessoa no trabalho, ou eu adoto que eu vou ter só a metade da pessoa no trabalho. E a outra metade vai estar preocupada se acontece alguma coisa com o filho, com o marido, com o ente querido, né, que faz parte dessa família. Então, isso é liderança de cuidar. E quando a gente começa a entender que, às vezes, é um pouco mais caro, mas quanto é este preço para você ter a pessoa cuidada e a pessoa dedicada 100% ao trabalho que ela está fazendo quando ela está no trabalho? Qual é o valor disso? Né? Então, esses são os 4 princípios que a gente chama de um capitalismo consciente. Né? Liderança de cuidar, e aí um exemplo claro, propósito evolutivo, interdependência dos grupos de interesse e cultura responsável. Tá certo? Vamos fazer mais uma pausinha para não ficar muito monótono, né? Ou muito monólogo aqui essa conversa. Se alguém tiver alguma interjeição, alguma ideia. Olha, tem pessoas do Chile, que legal. Acho assim incrível, porque isso é uma coisa que você falou que é muito, tudo que você falou, tudo que você falou está inteiramente alinhado com a Uniapac e a DCE, que existe no mundo há 90 anos. A Uniapac iniciou suas atividades há 90 anos atrás. E baseado em quê? Em valores e princípios. Né? E valores e princípios cristãos, porque nós somos uma associação cristã. Então, quando a gente fala assim até dos 10 mandamentos, é um código de ética, né? Não é que não, é um código de ética. Não matar, não roubar, isso é um código de ética. Né? E quando você falou dos stakeholders, nós temos esse livro aqui, ó, isso vai dar rentabilidade dos valores. Nossa, bonito. Vendo? Sim. E aí aqui nós temos uma matriz. Não vai pegar. Não vai. Aqui, um pouquinho. Uhum. Temos uma matriz. E nessa matriz, as 3 áreas, né, que a gente teria, que são indicadores de responsabilidade social empresarial, né, de ética, dos valores transcendentes, né, das necessidades humanas e das necessidades materiais. Então, isso está super alinhado. E quando você falou aqui da questão da cultura responsável e de inspirar, é isso que a gente tem que ser, né? Inspirar as pessoas. Então, ontem a gente comentava numa reunião que nós tivemos com uma empresa que a gente foi visitar, falando exatamente dessa tranquilidade quando a pessoa vai trabalhar. Né? Então, a Natura, há muito tempo atrás, já descobriu, ela tinha os colaboradores, o maior número eram mulheres, né? E com crianças. Então, falou, o que eu vou fazer? Arranjar uma creche. E essa pessoa vem trabalhar, essa mãe vem trabalhar tranquila, porque sabe que a criança está aqui do lado dela, a mãe podia até ir lá amamentar. Então, é um raciocínio, né, Thomas, muito lógico. Porque se você dá conforto, se você cuida da pessoa, feito você falou, se você alimenta essa pessoa não vai te devolver de uma maneira agressiva. Né? Ela vai te devolver com a mesma atenção, ela vai, no que a gente fala, vestir a camisa, né, da empresa. Então, é um caminho assim, muito lógico. E o Sérgio colocou aqui
Só para te dizer que a gente já atravessou realmente as fronteiras do Brasil, a gente já está, inclusive, no Chile, viu? Tem gente lá do Chile nos acompanhando. E o Sérgio, que é o presidente da DCE Brasil, que está nos assistindo, falou que é interessante perceber que, atualmente, os stakeholders das empresas é a própria sociedade, ou seja, toda a sociedade, né? Porque está todo mundo ligado, ainda mais hoje, com essas conexões de mídia e tudo mais, a gente não consegue, né? Primeiro, antigamente podia se descobrir, mas demorava um pouco mais para descobrir qualquer coisa. Hoje em dia, aconteceu, o mundo todo já sabe. Então, nós estamos muito mais conectados, somos globalizados. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de saber aí a sua opinião nessa questão da globalização, da gente preservar uma certa autonomia. Como é que você vê isso? Olha, isso, eu acho que a gente sempre balança de um lado para o outro, né? A gente fica nesse movimento, é difícil a gente chegar... Qual é o ponto ideal médio? Para a gente ter essa autonomia, a gente fala, vamos para o mais barato. Quando a gente vai comprar da China, que é o mais barato, é o mais barato em um critério. Porque a gente não teve a crise. A hora vem a crise, você fala, nossa, não é tão barato, porque primeiro tem coisa que eles não vão entregar para a gente, porque é primeiro para eles. Segundo, agora ficou caro, porque não tem ninguém aqui que possa entregar, que esteja mais próximo da gente. Então, o mais barato é a visão míope do capitalista do século passado. O mais barato não é o que custa menos, né? E a gente tem que começar a pensar... isso faz parte da gente pensar sustentabilidade, de pensar longevidade, né? Não é sustentabilidade só ambiental, mas econômica, social, emocional, né? Quantos outros valores a gente precisa trabalhar dentro da organização? Porque uma organização com medo, é só fazer uma analogia, um animal com medo, como é que ele fica? Ele fica acuado, fica escondido, fica quieto. Pessoas que estão trabalhando numa organização e elas sentem medo, elas são as últimas a falar, as últimas a saírem e sabe, elas não vão nem circular, elas vão chegar mais cedo e sair mais tarde para ninguém ver que elas estão ali. De repente alguém vai falar, tá sobrando, vamos mandar embora. Então essas são organizações com medo. Organizações onde o medo não existe, onde o amor prevalece, onde você... E acho que uma expressão muito boa, muito forte do amor, é o que a gente chama de segurança psicológica. Muitos dos chefes entram, ou dos líderes entram numa reunião, e são os primeiros a falar. Então, se eu sou o chefe aqui desse grupo de 3, e eu falo, eu acho que nosso logo deve ser laranja, todo mundo nessa reunião vai falar, que ideia boa, nunca tinha pensado nisso, vão tentar de alguma forma, assim, que legal, agregar na ideia que o chefe ou o líder soltou. Agora, se você consegue fazer com que todos participem, todos compartilhem qualquer ideia, e não fica assim ou assim, dando sinais de concordar ou de discordar de uma ideia, mas fazer mais perguntas, a gente estimula a criatividade, porque uma pessoa é uma cabeça. Um grupo de 10 pessoas, se as 10 pessoas falam, a gente multiplica até por 10, talvez por 20, o potencial de criação. Isso significa o quê? Isso significa que a gente precisa ajudar as pessoas, primeiro, a se entenderem, entender quais são os talentos que elas têm, para elas poderem acreditar que elas podem fazer mais. Não é todo mundo que gosta de matemática. Não é todo mundo que é natural com música. Então, se a gente conseguir valorizar as diferenças, ao invés de fazer todo mundo ficar igual, medíocre, passar na média, a gente começa a criar esse espaço de autonomia. A autonomia está muito associada ao que eu tenho como talento. E como é que eu trago esse talento à vida? Se esse talento é apagado, apaga. E como é que isso reflete nessa pergunta da globalização, né? Qual é o talento nosso como região, como país, como povo, como cultura? E cada lugar tem esse talento. Cada lugar tem essa natureza. Para quê? Para se expressar da melhor forma possível, para gerar o melhor resultado possível. E o resultado não é só financeiro. Eu gosto de dizer que, assim, a gente pode olhar o resultado, para não ficar inventando outras réguas de resultado,
Vamos olhar o resultado, os 12 ODS, os 17 ODS, que já são uma evolução dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. A gente aprendeu mais, começou com 8, aprendemos um monte de coisa, transformamos em 17. Eu gosto de falar que tem 18. O primeiro ODS, o ODS 0, é o da consciência. Quanto mais a gente expande a consciência, mais a gente entende essa pegada que a gente pode deixar, essa pegada positiva. Talvez daqui a 10 anos, 15 anos, a gente vai para mais objetivos, mais métricas de geração de valor. Mas, certamente, ali são todas as dimensões hoje que a gente poderia gerar valor na sociedade, né? E acho que uma coisa, para mim, a evolução máxima dessa proposta de geração de valor é o que o pessoal chama de donut economy, a economia da rosquinha. O que significa? Uma rosquinha é um pão, né, que tem uma borda e um centro oco. O que significa o centro oco? O centro oco é qual é o alicerce social que a gente precisa criar, qual é o mínimo social que precisa ser oferecido para as pessoas, sem exceder a borda externa da rosquinha, sem exceder o limite ambiental. Porque o planeta é um só, a sociedade toda está dentro desse planeta e as empresas fazem parte da sociedade. Não é que um círculo é independente do outro e tem uma pequena intersecção. Um está contido dentro do outro. E isso é ser integral, reconhecer o nosso papel dentro desse espaço. Aí volto para a questão da globalização, né? A gente foi para um extremo onde a gente só olhou um valor, o custo. E hoje a gente está percebendo que eu não posso olhar só o custo, né? E eu tenho que olhar outras coisas. E o que você tinha comentado antes da gente entrar nessa questão da globalização, eu queria trazer uma coisa muito importante que você falou dos valores, né, dos 10 mandamentos. Como é importante, como eles têm, eles potencialmente têm um papel muito grande na área de empreendedorismo, empresarial, né? Tem uma empresa no interior de São Paulo que adota uma filosofia de não contratar pessoas empregadas. Olha que difícil. Você só contratar pessoas desempregadas. Mas aí você pensa, mas uma pessoa desempregada é uma pessoa que talvez tenha menos talento do que uma pessoa empregada. Não é? Mas quando eu convido olha lá, já gostei. Quando eu convido uma pessoa empregada de uma outra empresa, falar, Gigi, você não quer trabalhar aqui comigo? Eu te pago 10% a mais. Se a Gigi vier trabalhar comigo por 10% a mais, é quase que eu estou comprando o passe dela, comprando a TI. Se ela vier pelo dinheiro e chegar aqui, talvez ela fale, não era bem isso. Aquela energia dos 10% a mais apaga rapidinho, fogo de palha. Agora, se ela vier e falar, eu quero trabalhar aí, porque eu acredito, e às vezes vem e fala, não posso te pagar, você ganha. Não importa, eu vou porque eu quero trabalhar com o que você acredita, com o seu propósito, com o seu tipo de liderança, com a sua preocupação no ecossistema, com a cultura que você prega. O compromisso é diferente. Então, essa empresa no interior de São Paulo, ela não contrata pessoas empregadas, porque isso é cobiçar. Aquela pessoa já tem um trabalho. E quando você oferece uma posição, um trabalho para uma pessoa que está desempregada, o nível de relacionamento, de gratidão, de dedicação, de vontade, de contribuição, de engajamento é muito maior do que uma pessoa que você paga mais dinheiro para vir para o seu lado. Olha que poderoso esta forma de contratar. A hora que você dá a oportunidade de uma pessoa trabalhar, ter um emprego, melhorar a sua vida, a vida da família, além de tudo, ela vira um exemplo dentro da comunidade onde ela mora, dizendo que você pode acreditar, você tem talento e você pode melhorar o mundo. Você não precisa esperar que só o assistencialismo vai te ajudar. Todo mundo tem essa capacidade, todo mundo tem esse talento. E cabe a nós que estamos em nível de consciência mais alta expressar essa intenção de forma a gerar este valor nas outras pessoas também. Então, assim... Estávamos começando aqui, Thomas, antes de abrirmos as cortinas, né, a gente falava de liderança.
E nós temos aqui um líder em comum, né, que foi Jesus. E a liderança dele era baseada nas perguntas. Ele não dava as respostas, ele fazia as perguntas. Então, quando você falou aqui, olha, temos que perguntar, porque a pergunta, você aumenta o foco, né? Cada um tem uma percepção. E essa diversidade nos engrandece, né? Ela nos dá perspectivas distintas, ela nos possibilita outros olhares. Então, acho que a gente tem aí um líder que não tinha WhatsApp, não tinha celular, né? Era no bolso, né? E tem 2000 anos, né? Então, persiste. Então, não é uma conversinha, não é uma marolinha, né? Ela é estruturada. E é isso que a gente precisa de ter esses valores para nos amparar, né? E para nos fortalecer no que a gente faz, no que a gente divulga, no que a gente promulga, né? Como líder. Como a gente vai inspirar? Baseado nisso. E uma coisa que você falou também, não sei se você utiliza esse termo, né? Que é a subsidiariedade. Que é quando você fala, olha, o que eu posso fazer para poder te ajudar, mas eu vou só até onde você não tem capacidade. Dali para frente é você que vai fazer. Isso. Não é fazer pela pessoa, né? Mas fazer por ela e dali para frente ela caminhar. Isso. E quando você fala da China, ainda tem, além de toda essa colocação, né, da dependência que a gente acaba criando, né? Porque na globalização você acaba criando uma certa dependência quando você não tem autonomia, são sistemas que às vezes a gente não está de acordo, de exploração de mão de obra, de exploração de mão de obra infantil, uma remuneração injusta, da falta de liberdade. Se você não compactua com isso, como é que você vai comprar um produto dessa pessoa? E acho que aí vem uma pergunta importante. Muita gente vai falar assim, mas eu não consigo não comprar da China hoje porque faz parte da minha estrutura de custo. Aí eu faço um convite para cada um que é empresário, cada um que é empreendedor, faz o seguinte, ou consumidor, até mesmo consumidor, né? O dinheiro é o nosso voto de confiança no futuro que a gente quer criar. Aonde eu ponho o meu dinheiro, eu estou dando um voto de confiança, estou dizendo que eu quero que isso faça parte do meu futuro. Então, se você é empresário, você fala, não, mas agora eu tenho que comprar da China, porque o preço faz parte da minha estrutura de custo. Faz o seguinte, pega 5% de uma categoria de compras, investe num produtor local, investe numa pessoa local, 5%, que esse 5% você pague 30% mais caro, mas faça um projeto de desenvolvimento dessa pessoa. Fala, olha, a gente vai olhar todo ano para a gente diminuir o seu custo, e cada vez que diminuir o custo, eu te dou uma porcentagem maior. Só 5% de uma categoria, não de tudo, de uma categoria de compras. O que você, como empresário, está fazendo, como empreendedor, você está fazendo o quê? Você está estimulando alguém a se dedicar, porque você está acreditando em alguém. E esse voto de confiança tem uma moeda de troca muito grande, que chama-se compromisso. Entendeu? Então, quando você compra o mais barato, você não tem compromisso. Porque se a pessoa não puder entregar, ela fala, pô, desculpa, se alguém pagar mais, vai para o outro. Quando você cria compromisso, você cria outro tipo de relacionamento de longo prazo. Tá certo? Então, esse é o convite. E se você é consumidor, pense o seguinte, cada vez que você compra de um negócio local, você está ajudando alguém a realizar o seu sonho, o sonho de empreender, o sonho de se estabelecer. O que você daria para alguém que te ajudasse a realizar o seu sonho? Então, pensa nisso. Ah, mas eu não posso comprar 100% orgânico, eu sei que orgânico... Compra 5% orgânico esse ano, só o tomate, ou só alface, ou só o pepino. O ano que vem você compra 6% ou 10%. Chega em 10 anos, você vai comprar tudo orgânico. Você vai comprar tudo que faz sentido, está alinhado com as suas crenças, com os seus valores. Mas começa. O grande desafio é a gente começar. Começa com uma coisinha, uma porcentagem, uma compra. O ano que vem você aumenta. No ano seguinte você aumenta mais. Compra só... Ah, mas eu compro tudo da China. Compra uma coisa por mês local, da sua comunidade, da sua cidade. Você vai fortalecer, porque se todo mundo comprar da China, não vai ter emprego para ninguém na sua cidade, na sua região. E a partir daí, ninguém mais vai comprar. Como não tem emprego, ninguém vai comprar o seu produto, porque não tem ingresso, não tem salário.
Então, você mata o seu próprio negócio se você não cuidar da sua comunidade do entorno. Tá certo? E uma coisa muito interessante, as empresas que praticam essa filosofia, né? Elas pagam melhores salários, elas pagam melhores fornecedores, porque elas não gastam tanto dinheiro com propaganda e marketing, com coisas que não fazem sentido. Elas são mais inovadoras porque todo mundo contribui, elas escutam todo mundo contribui com ideias para melhorar o produto, melhorar o serviço, melhorar a forma de relacionamento. Então, tudo isso demonstra que estas empresas, em 10, 15 anos, geram até 10 vezes mais resultado econômico. Por quê? Essas organizações geram resultado social, resultado emocional, resultado ambiental, resultado de conhecimento, resultado de tecnologia. Então, quando passa uma crise, o consumidor vai comprar primeiro de você. O fornecedor vai trazer a ideia primeiro para você. A comunidade do entorno vai sair na sua defesa. Então, essa é a diferença de uma organização consciente, baseada em valores, em princípios. E acho que a gente está conversando com muita gente que acompanha uma filosofia muito importante de negócio, né? E pode se fortalecer com mais elementos de como você expressa isso no mundo dos negócios, para que as pessoas não se sintam falar, ah, não, mas você está querendo me converter. Falei, não, isso aqui é para gerar, estamos juntos para gerar bem-estar, para gerar paz, para criar um mundo melhor. Porque, no fundo, o que a gente quer como indivíduo, a gente quer melhorar. Eu não conheço ninguém que fala, ai, hoje foi tão bom, meu time foi campeão mundial, amanhã o dia pode ser horrível, pode me demitir. Não, todo mundo quer que o dia de amanhã seja melhor que o dia de ontem ou melhor que o dia de hoje. Todo mundo, no fundo, quando você pergunta o que quer, a gente quer ser feliz. Só que às vezes a gente dá uma volta tão grande para ser feliz. Eu vou estudar muito para entrar na melhor faculdade, para conseguir o melhor emprego, para ganhar um salário alto, para comprar muita coisa, para poder viver bem, para ter tudo que eu preciso. Aí quando você chega no final, tudo isso é para ser feliz. Fala, nossa, talvez tenha um caminho no meio aqui para ser feliz, eu não preciso dar essa volta enorme, né? Então, eu acho que esse despertar é importante. A gente não precisa, para ser feliz, acumular mais. A gente já vive num mundo muito abundante. Quando a gente começa a compartilhar mais, e não é só compartilhar riqueza financeira, porque riqueza existe da forma emocional, você pode acolher, existe da forma social, você pode trazer melhores soluções, existe da forma ambiental, a gente pode regenerar os espaços ao nosso redor, existe da forma espiritual, de você trazer esperança. Existe riqueza, não é concentrada apenas na dimensão econômica financeira, de ter mais saldo na sua conta corrente ou menos. Então, você pode ter vários saldos maiores em diversas contas que podem te levar a uma vida mais próspera, uma vida mais coletiva, uma vida mais de compartilhar, né, com base em toda essa, como a gente fala, essa prosperidade, essa abundância que existe no mundo hoje. Se a gente voltar, vou fazer um exercício aqui da cabeça, uma geração, se a gente imaginar os nossos pais com a idade que a gente tem hoje, eu tenho 58, meu pai com 58, minha mãe com 58, eu olho para ela naquela idade, ela tinha menos saúde, menos educação, menos acesso, menos mobilidade, menos informação, menos conhecimento, menos de tudo. Menos estresse também, né? Mas grande parte, a gente tem mais, uma geração já tem mais que a geração anterior. Então, o momento da gente olhar, a gente precisa de mais ou a gente precisa de melhor? Mais é fácil, eu ponho o número lá e alcanço. Melhor é difícil. Melhor muda muita coisa. Opa, perdão, a janela fechou aqui. Então, acho que esse é o nosso grande desafio hoje, a gente pensar como é que a gente tem um mundo melhor, não um mundo maior. Foi como você começou, né? Aqui a sua fala, né? Que nós precisamos de ir em busca, não dos números, né? Mas do bem-estar de cada um, né? E isso a gente só vai conseguir quando estivermos todos juntos,
caminhando na mesma direção. Porque ou saímos, feito o Papa fala, né? Ou vamos sair todos, ou então ninguém vai sair bem. Né? O bem comum tem que estar acima do bem individual. Eu não posso querer só para mim. Acho que o Padre Valdeir está querendo aí compartilhar uma ideia, e aí no chat a gente tem várias complementações do que você já falou. A gente tem, inclusive, aqui, a DCE, um dos programas da DCE, que se chama Empresa com Valores, que são grupos que se reúnem exatamente para compartilhar boas práticas baseadas dentro do ensinamento social da igreja, né? Dentro da responsabilidade social. Porque, muitas vezes, os líderes se sentem muito sozinhos, né, Thomas? Você tem que tomar decisões que você não tem aonde você... Quem pode me ajudar? Quem pode me orientar? E é muito fácil a gente encontrar soluções ou justificativas para tomar decisões que não são corretas. Então, é sempre bom ter um Espírito Santo de orelha, né? Alguém que possa estar junto com a gente, né, Padre Valdeir, para poder nos aconselhar por caminhos que, às vezes, não são os mais fáceis, mas que são os melhores. Uma coisa, Thomas, que você colocou, a Gigi colocou de uma forma, a mesma coisa, de forma... O importante não é o quanto a gente acumula, né? Mas o quanto a gente tem capacidade para transformar. Isso. Eu acho que essa frase tua, para mim, foi assim, inspiradora, né? Por quê? Porque quando a gente citou aí a questão dos mandamentos, os mandamentos no Antigo Testamento era para ajudar o povo a chegar na Terra Prometida. É uma coisa, né? Os mandamentos em Jesus não é para chegar na Terra Prometida, é para chegar na vida eterna. Por isso que ele veio para dar pleno cumprimento ao mandamento. Ele não veio só para cumprir o mandamento, mas para dar pleno cumprimento ao mandamento. Então, acho que nós estamos diante de uma realidade hoje, de mundo, que não é para que a gente simplesmente confirme um capitalismo. Não, nós queremos fazer com que o capitalismo seja algo que faça com que o homem use aquilo que ele tem, os olhos para olhar para frente. Porque se fosse para olhar para ele mesmo, talvez Deus teria colocado um olho debaixo do queixo. Agora, como ele fez isso daqui, né? Ou seja, a gente não consegue nem olhar para a gente direito, né? Se a gente estiver no espelho. Porque nós não fomos feitos para olhar para a gente. Nós somos feitos para olhar para o próximo, para o outro. E o quanto que o outro é importante para a gente. Porque a gente não vive sem o outro. Eu tive uma experiência com relação à questão da Bíblia da CNBB, quando a gente criou a editora. Existiam pessoas que falavam assim, não, vamos fazer na China, fica mais barato, não sei o quê. Eu falei assim, eu não faço, entendeu? E fui atrás de todas as editoras católicas, todas elas eram mais caras do que as editoras evangélicas aqui no Brasil. Eu fiz uma editora evangélica, porque tem católico que trabalha na gráfica evangélica. Por que eu não vou fazer com eles? Entendeu? Mas nunca fiz e nunca admiti fazer. Só que o não fazer na China também me deu um grande instrumento na mão. Do quê? De personalizar a Bíblia. Se eu tivesse feito tudo na China, eu não conseguia fazer personalização. Se eu fizesse tudo na China, eu tinha que pagar depósito. Então, quando você começa a olhar as coisas, é isso que você está falando. A gente precisa olhar as consequências, não é uma questão de preço, mas é uma questão de uma cadeia que está em volta disso tudo, que precisa ser observada. E a gente precisa valorizar aquilo que a gente tem. Então, só um pouquinho da minha experiência e um pouco aproveitando a tua deixa aí, que foi muito boa. Que bacana esse exemplo. Eu acho que é isso que a gente precisa da perspectiva de negócios, dos empresários. Às vezes a gente se sente muito sozinho. E esse tipo de conversa, e esses fóruns de conversa, onde talvez a gente... a gente faz um grupo de presidentes de empresa no Peru, são 9 semanas, 9 encontros, e a gente trabalha grupos de 10, e a cada grupo de 10 a gente convida os que já participaram para esse grupo ficar mais forte. E a gente tem conversas muito específicas da perspectiva deste líder, de uma mineradora, de uma empresa agrícola. E um presidente de uma empresa agrícola botou uma coisa muito interessante. Ele falou, na comunidade onde ele mora, onde ele opera, existem muitas invasões de terras, né? E aí ele falou, bom, mas
é complicado, né? Então, os meus colaboradores não têm onde morar. E eles pagam extorsivamente valores para poder morar em alguns lugares que não têm registro, são ilegais. O que ele fez? Ele conseguiu convencer o prefeito de que se o prefeito doasse uma área urbanizada, as pessoas pudessem fazer o pedido do terreno, aquilo que a prefeitura não ganharia de dinheiro por vender o terreno, ela ganharia de atividade econômica, porque aquela pessoa, em vez de construir um barraco, o dinheiro do terreno ela constrói uma casa. Uhum. E aí é muito interessante, porque ele trouxe essa ideia para o grupo, e aí o grupo começou a fazer pergunta e questionar, mas e se a gente fizesse um mutirão, os funcionários da empresa e os moradores começassem a construir uma casa depois da outra? A gente arruma um engenheiro voluntário e a gente arruma alguém para oferecer os materiais. Para cada tijolo que o dono do terreno compra, uma empresa doa outro tijolo. Então, você vai mais rápido, mais junto, e todo mundo contribui. Aquilo vira uma comunidade. E aí continuou. Mas ali só vai ter casa? Não, tem uma avenida principal. Então, separa 10 ou 20 terrenos dessa avenida principal e aquilo vai fazer parte de uma cooperativa. Essa cooperativa vai estabelecer que cada uma daqueles terrenos vai ser um negócio, um restaurante, uma farmácia, um mercado, uma lavanderia, para que exista comércio naquela comunidade, para aquilo não ser mais um monte de unidades de moradia, mas que aquilo seja uma comunidade e gere pertencimento. E o resultado financeiro daqueles 20 estabelecimentos volte para a própria comunidade, de criar melhorias. Então, eu comprando ali, eu vou gerar um lucro que vai acelerar a eletrificação, vai acelerar luz solar, energia solar, vai acelerar outros investimentos naquela própria infraestrutura urbana. Então, foi interessante como em 2 horas, uma ideia de uma necessidade com os funcionários da empresa viraram um projeto de impacto social que está sendo copiado por outras regiões do país no Peru. E tem um detalhe nessa história toda. O cara passa a ter valor, ele dá valor naquilo porque ele, de uma certa forma, ele fez. Isso. Porque esse negócio de ficar dando as coisas não funciona. Não. Eu sempre acredito nessa troca capitalista. E a troca não precisa ser dinheiro. Eu posso trocar valores emocionais. Quando eu me apresento para voluntariar no trabalho, botar o meu esforço ali, eu estou comprando o seu tempo em troca de materiais, em troca de uma ajuda de um terceiro. Se você ajudar a construir a sua casa, eu arrumo alguém para te ajudar também. Então, é como a gente alavanca as contribuições que muitas vezes não precisam ser sempre financeiras, né? Podem ser emocionais, podem ser técnicas, pode ser de conhecimento. Vem um engenheiro, vem um arquiteto, faz um desenho, vem uma pessoa de negócios, ajuda a estabelecer. Então, isso é muito bonito, isso é um exercício que o capitalismo não é apenas uma troca financeira por um produto ou serviço. Pode ser uma troca emocional, uma troca de conhecimento, uma troca tecnológica, uma troca de muitas outras dimensões. E quando a gente entende que os valores que podem ser trocados vão muito além da mera questão financeira, a gente começa a abrir um espaço para aquela ideia sistêmica. Isso é um sistema. Não é só uma via só de dinheiro por tempo ou dinheiro por produto, mas tem outros valores. E aí eu começo a circular o poder, né, desse sistema a favor de uma causa, a favor da gente criar essa comunidade local, a favor da gente avançar o nosso propósito, a favor da gente avançar uma intenção coletiva de gerar mais bem-estar. Nossa, essa conversa aqui dá para ir para 3 dias de conversa. Thomas, 3 dias não, isso é uma conversa de vida, porque isso é uma proposta de vida, de vida íntegra, não é uma vida espiritual, uma vida mais dentro de uma religião ou de uma igreja, e uma vida empresarial, uma vida social. É uma vida íntegra, é uma vida única, né? Então, sim, isso tem realmente pano para manga. E quando você fala de comprometimento, não é quando a gente convida uma pessoa, convida para uma festa. O pessoal fala, é tirar para dançar, né? Porque você convidar para a festa, largar a pessoa lá no canto é uma coisa. Agora, quando você chama ela para dançar, ela faz parte, ela está integrada. Então, é uma vida íntegra
e integrada, né? Então, nós estamos aí no nosso horário, feito a gente cumpre, né? Gosta de cumprir. Agradecemos aí as empresas que nos apoiam, FESU, Asamar, CIEE, Crescer, que é do Genésio, que é um trabalho maravilhoso. Te convido também a conhecer, você vai ficar maravilhado com esse trabalho que o Genésio faz lá no Crescer. E a nossa patrocinadora oficial do evento, né, que é a Promaflex. Thomas, se você quiser dar aí uma palhinha final, e mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade. Depois o Padre Valdeir nos dá uma bênção para a gente ir em paz e com esperança. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Eu compartilhei aí o link de um livro, Jornada ao Capitalismo Consciente. Ele está disponível online. Maravilhoso. E aqueles que colocarem a cada 10 depoimentos, vocês que escutaram e gostaram, se você quiser colocar um depoimento ali na Amazon do que você achou desse assunto, a cada 10 depoimentos eu sorteio um livro impresso, autografado e dedicado. Eu procuro a pessoa e mando o livro. Então, fica aí o convite para conhecer mais conteúdo. A gente tem um preço muito barato da edição digital e fica à vontade. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Obrigada, Thomas. A gente realmente está muito alinhado e temos que estarmos mais juntos, porque aí a gente ganha mais força e vamos ser mais ágeis, né, no trabalho que é tão urgente junto dos líderes, né? Muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade em compartilhar suas experiências e seu conhecimento. Padre Valdeir, por favor. Então, eu vou dar a bênção e parabéns pela exposição, né? Que Deus continue te iluminando aí, te dando grandes inspirações para você ajudar cada vez mais as pessoas, né? A viver de uma forma mais humana, né? Não sei se a gente pode dizer mais humano, porque o humano já é humano, mas acho que quando a gente fala mais hoje, é porque a gente vê que está precisando retomar algumas coisas, né? Então, que Deus realmente abençoe você, abençoe todo o teu trabalho, a tua família, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Thomas, eu só esqueci de te perguntar, peraí, Padre Valdeir, antes que as pessoas vão embora. A gente, normalmente, essa apresentação está sendo gravada e a gente tem a página da DCE. Se podemos colocar essa apresentação na página da DCE. E aí, quem não pôde assistir toda ou queira compartilhar, entra aí, que está gravada integralmente, falando de íntegro e integral, na página da DCE, adcesp.org.br. Com certeza, vamos compartilhar. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Amém. Obrigada, Padre Valdeir. Muito obrigada, Thomas. Obrigada a vocês que participaram desse café da manhã virtual. Até o próximo. Tchau, tchau.